O governo federal decidiu zerar o imposto de importação de 9 produtos para tentar conter a inflação dos alimentos. Vão ser zeradas as tarifas para carne, anota aí, café, açúcar, milho, azeite, óleo de girassol, sardinha, olha aí quem está de dieta, biscoitos e massas. A redução das tarifas ainda precisa ser aprovada pela Câmara de Comércio Exterior. Ministros se reuniram ontem com empresários do setor alimentício para debater as ações. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que ainda não há uma estimativa sobre o impacto nos preços. Vamos ouvir. É difícil você, matematicamente, para cada item, você explicitar. Agora, são todas medidas para reduzir preço. Todas medidas para favorecer o cidadão, a cidadã, para que ele possa manter o seu poder de compra, para que ele possa ter a sua cesta básica com preço melhor, e isso também acaba estimulando o setor produtivo e o comércio. Então, todas elas são medidas desde regulatórias até medidas tributárias, que o governo está abrindo mão de imposto, está deixando de arrecadar, abrindo mão de imposto para favorecer a redução de preço. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também falou sobre a nova medida e a alta dos preços. Vamos ouvir. Tem que fazer a sua parte, ele está fazendo aquilo que permitiria, ou seja, faz a redução de alíquota de importação no sentido de incentivar a baixar os preços. Ou a outra medida possível é aumentar salários, né? E isso também causa outro tipo de impacto. Esse é um problema que todos os países que têm desenvolvimento acabam fluindo. Nós estamos com crescimento de emprego, crescimento de renda, crescimento de negócios, e naturalmente esse aquecimento da economia faz com que as pessoas consumam mais, o que de um lado é bom. O lado ruim é que, eventualmente, os preços sobem e muitas vezes, vamos ser claros, sobem de maneira artificial, porque tem coisas, por exemplo, o café no Brasil teve um grave problema climático, né? Tiver muita seca e o café produziu menos. Então é natural que ele suba durante um período, depois quando ele for colhido novamente ele vai baixar e assim vai. João Belucci, dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, é uma potência agrícola. Você vê qualquer noticiário da Europa, dos Estados Unidos, o Brasil está ali catalogado como uma potência agrícola, entre outras potências. Tem potência militar, potência financeira, potência industrial, são uma potência agrícola. Como é que pode subir o preço? Está faltando produção? Será que o agronegócio não foi suficientemente estimulado? O que está ocorrendo para o governo querer, no momento de déficit fiscal, de gastança de tudo, querendo arrecadar imposto onde está, onde ele pode querer zerar a tarifa do imposto de importação, é porque realmente está sentindo que a popularidade está despencando, não, Belucci? Boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. Realmente, me parece uma questão absolutamente eleitoreira, evidente. O governo agora busca se descolar desse aumento de alimentos que colou no governo. A verdade é que o governo vinha cambaleando em termos de popularidade, em termos de entrega, e desde o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que foi o auge da queda da popularidade, o governo ainda não se recuperou. Até essa questão do imposto de importação, uma medida paliativa que vem com atraso. Você vê, nem foi o próprio Lula que foi anunciar, ele escalou o Geraldo Alckmin e também o Márcio França para colocar na mídia esse tema, tentar suavizar. Agora, é evidente que a cotação desses produtos acaba sendo, clara que ela é em dólar. O dólar alto prejudica o Brasil. Você tem questões climáticas, como colocou o ministro Márcio França, mas não é o principal. O fato é que o governo gasta bastante, gasta mal, não sinaliza em nenhum instante corte de gastos, e agora vem com medidas paliativas visando, no meu entendimento, a questão eleitoral e a sua popularidade, que novamente, novas pesquisas demonstram que a rejeição ao governo Lula subiu, porque não há uma clareza, não há uma marca, não há uma entrega objetiva, e a população sente isso. Foram 2 anos culpando o governo anterior por todas as mazelas do mundo, até as chuvas
me parece que eram culpas do Bolsonaro. E agora precisa entregar e não está conseguindo. Que essa redução se reflita nas gôndolas do supermercado, porque está bem alta mesmo a inflação de alimentos. Tem a inflação do IBGE, que está tudo sob controle no mundo do IBGE, mas no mundo real, no supermercado, não está nada sob controle. Meu querido amigo Paulo Loyola, você sempre é muito efusivo a anunciar índices positivos do governo. Mas se os índices são tão positivos, explique para nós por que a popularidade está tão em baixa, inclusive em Pernambuco e na Bahia, onde o presidente foi tão bem votado. O que a população está insatisfeita? Por que será? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde vocês aí que sempre trazem tanto carinho, principalmente o pessoal do YouTube. Queria deixar aqui sempre um grande abraço. Bem, Capês, na verdade, eu não trago de maneira efusiva dados. Eu trago dados. Dados são dados. Infelizmente, às vezes é necessário marcar que eles são efusivos, ou que eles são emocionados, ou que eu sou radical, para tentar desqualificar de alguma forma o dado, mas o dado é só o dado. O que a gente tem é uma economia aquecida, sem nenhuma dúvida. O país teve, dados de hoje, um crescimento de 3,4% no PIB, quarto maior crescimento do G20. Ao contrário do que o companheiro Bellucci disse, o IBGE não está negando nada. Se você olhar os dados da inflação, você vai ver, por exemplo, que sim, o que está pressionando a inflação é a inflação dos alimentos. Então, ao contrário da narrativa que sempre tentam fazer de que o IBGE está escondendo algo, de que existe um sistema maléfico para prejudicar você, não é isso que acontece. O que está acontecendo é uma economia aquecida, pressionada também por uma série de fatores ambientais e também de oferta e demanda. Como você tem um crescimento forte da economia, você tem um aumento na demanda e isso aumenta o preço. Diminuir o imposto de importação aumenta a oferta. Básico de economia, aula 1. Se você tem uma oferta maior, o preço vai diminuir. Essa é a intenção do governo que, mais uma vez, ao contrário do que tem sendo dito aqui, não nega esse problema, não diz que não tem inflação do alimento e está trabalhando para resolver a questão. Muito bem. Renato Dorgan, eu fiquei com uma dúvida no comentário do Paulo Loyola. Ele disse que zerando o imposto aumenta o alimento. O alimento é um só. Foi o que eu entendi que você falou. Se eu zerar o imposto, vai ter mais alimento. Mais oferta. Não, mais oferta. Não vai ter mais oferta. Vai ter mais oferta por um preço menor. A oferta aumenta se aumentar a produção. A oferta é a mesma. Se o preço baixar, ela acaba mais rapidamente ainda. Mas porque o mercado pressiona... reage. Não, o mercado reage elevando o preço porque justamente a oferta é menor. Se você baixa o preço, a oferta é a mesma e o produto desaparece mais rápido. Não entendi seu raciocínio. Então eu posso explicar. Quando você diminui o imposto de importação, o custo de entrada desse produto que viria de fora é menor, aumentando a oferta no mercado nacional. Ponto. Se exporta menos. Né? Ponto. É só isso. Não tem mais explicação do que isso. Renato, então explica por que eu acho que o governo, ele é o que ele podia ter feito. Eu acho que o governo acerta nisso. Aí a grande discussão de alguns economistas é que isso hoje no Brasil, o sistema financeiro, ele é completamente contra, quando a gente fala de inflação, né, fica um pavor, né? Mas às vezes é necessário um pouquinho de inflação, né? E é por isso que sobe os preços. É necessário um pouco para girar esse dinheiro. É real, sim, que a economia está um pouco mais aquecida do que no passado, mas também é real que existe um reaquecimento dos preços dos alimentos. A inflação não é só lida nos alimentos, ela é tudo, né? O IBGE, ele está ali, ele dá os números da inflação geral. A inflação de alimentos, que se você for ver separadamente, ela é alta sim e ela está em patamares, de volta a patamares que estavam ali em 2021, 2022. A gente não pode esquecer que a classe C2D, principalmente, votou em Lula com a expectativa de queda de preços de alimentos. Esses alimentos caíram em 2023, mas voltaram a crescer em 2024 em patamares parecidos com 2021 e 2022. Aí a queda de aprovação de Lula. Agora, Lula, quando ele faz isso, de diminuir... Primeiro que são dois impostos que eles estão falando. Primeiro a importação e agora o Alckmin está falando que vai pedir para os estados reduzir o ICMS dos alimentos ali. Quando eles tentam isso, eles vão tentar derrubar um pouco o preço e aumentar um pouco a popularidade exatamente onde Lula perde a aprovação, que é exatamente o eleitor de Lula de 2022.
É uma tentativa. Agora, o que eu acho que a fala do Márcio França é a mais interessante. O grande problema de tudo isso é o custo de vida. Não é os alimentos caros, é que o brasileiro ganha muito pouco. Não adianta falar que tem emprego, bastante emprego, tem quase pleno emprego, é real, mas o emprego aqui no Brasil é uma média de 1 a 2 salários mínimos. E 1 a 2 salários mínimos, não existe vida que sustente, que aguente ali. A gente precisa reconversar a questão dos impostos sobre a folha das empresas, né? A gente precisa reduzir isso de uma vez por todas, né? Exatamente para o empregador conseguir aumentar um pouco o salário do empregado e sobrar mais dinheiro. A gente precisa começar a reconversar o valor do salário no Brasil, porque todo mundo acha que um salário serve para qualquer coisa. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, nos Estados Unidos, na Europa, não se admite ali pessoas ganhando o que elas ganham aqui para fazer alguns serviços, entendeu? Aqui no Brasil, todo mundo acha que um salário mínimo, 1,5 salário serve para tudo. Está errado, também a cabeça do empresário está errada, mas, ao mesmo tempo, o empresário também sofre com a quantidade de impostos. Então, o governo do Márcio ali dá uma pista ali do que realmente é a discussão correta, que é a discussão de aumento de salário para melhorar o custo de vida das pessoas, e daí essa inflação de alimentos, que é volátil, sem dúvida nenhuma, sempre foi, ela impacte menos, principalmente a classe C2D, que é quem mais sofre com isso, que é exatamente a maioria do eleitor de Lula de 2022 e é onde ele aumenta a desaprovação. Meu querido Rodolfo Maris, eu lembro que em 2006, o então presidente da Bolívia, Evo Morales, de triste lembrança, invadiu a Petrobras na Bolívia com o exército boliviano. É verdade. Com apitos, flautas e cavalos, invadiram a Petrobras, tomaram conta ali da Petrobras na Bolívia e elevaram os impostos de 50% para 82%. Olha só. Sendo que a Petrobras correspondia a 18% do PIB boliviano. E o presidente Lula, então, não teve nenhuma reação. Eu lembro de uma capa da revista Veja, botando o presidente Lula de costas, com a cara mais assim, um pouco mais gordinho, com uma planta de um pé no traseiro dele. Sabe qual foi a repercussão em termos de queda de popularidade do presidente? Qual foi? 0. Nenhuma. 20 dias, 30 dias depois, surgiu uma notícia que, em razão disso, o botijão de gás de cozinha podia ter o preço elevado. Eu participava de um programa muito popular em que se ouvia a população. Era só meteção de pau no governo. Ou seja, o consumidor e o público reage quando sente no bolso, e principalmente gás e alimento. Sim. Como você vê essa questão da queda da popularidade do presidente Lula, rejeição de 60% em vários estados e mais rejeição do que aprovação em Pernambuco e na Bahia? Qual a relação disso com a queda do preço dos alimentos e como o governo pode tentar reverter este ciclo? Porque eu vi lá o vice-presidente Geraldo Alckmin falou, não entendi muito o que ele falou, o Márcio França tentou dar alguma explicação. Como o governo pode reverter este quadro? Boa tarde, Capês, meus amigos de bancada, nossa audiência. Capês, a forma de reverter essa situação já colocaram na mesa, né? Que é a intenção de abaixar o preço dos alimentos. Em relação à popularidade nesses 2 estados que você citou, devemos lembrar que esses 2 estados são, de fato, ali os estados que são considerados o berço eleitoral do PT, sobretudo do presidente Lula, que agora tem a sua popularidade em baixa nessas regiões. Muito se deve às promessas que foram feitas e não foram cumpridas. De fato, Capês, quando a gente coloca a mão, quando mexe no nosso bolso, no bolso do povo, o povo começa a sentir. Enquanto está todo mundo no oba-oba nas promessas e narrativas, o povo não sente. Mas quando ele vai na gôndola do supermercado, ele vê o absurdo que está o preço de um pacote de arroz, ele começa a ter a consciência. Porque se tem uma coisa que o povo menos favorecido sabe fazer, é ir no mercado e pesquisar sobre os preços. Então, de fato, isso vai ter um grande agravo aqui para a popularidade. Medida que o próprio governo já começou a tomar, né? Eu não vejo com maus olhos essa questão dessa isenção dos impostos, dos tributos, porque, por exemplo, você citou todos eles aqui, eu vou falar de um, que é o café, que hoje tem uma tributação de 9% para exportação. Não tributando isso, talvez o preço do café volte a ficar equivalente ao que era antes, o que eu acho muito difícil. Vai ter sempre um acréscimo, acho que não tem como você... É que nem um elástico, né, Capês? Você pega um elástico novo... O café tá caro?
Café tá um absurdo. Obrigou, né? Dá licença. Se o café tá caro, meu amigo, então toma chá.